Bom, então boa noite. Oficialmente, nós vamos dar início hoje a essa live maravilhosa. Muitas pessoas têm me solicitado aí, me sugerido esse tema de falar sobre a ansiedade. É um tema que já muito antes desse cenário nosso, já percebi um crescimento muito grande de ansiedade, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. O índice de ansiedade é muito alto. E agora, com esse cenário que estamos vivendo, isso parece que cresce um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar, entregar dicas maravilhosas aí para você que está nos assistindo de como lidar com a ansiedade. E hoje nós vamos contar com a presença brilhante de uma pessoa super especialista no assunto, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa escola que eu também me especializei, que é a melhor escola de hipnoterapia mundial, com sede na Suíça. Esse profissional que faz aí a transformação não só através de medicamentos, mas trabalha muito a questão emocional. E essa pessoa que vai brilhantar hoje, essa noite, que vai compartilhar conosco tanta sabedoria, está chegando aí, que é o Doutor Hipnose, Dr. Eris Massa. E tem resultados fantásticos. Então, vou chamá-lo aqui para trabalhar com a gente. Vamos lá. Olá! Aê, boa noite, boa noite, pessoal. Que bom tê-la aqui conosco. É um prazer, que agradeço o E olha, convite, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vejo no meu dia a dia, um pouquinho da minha prática. Então, com certeza vai ser um bate-papo muito legal. eu sei disso. Inclusive, olha, o que me levou muito a convidá-lo a estar conosco hoje. Primeiro que é muito importante, pessoas que são autoridades no assunto, que realmente conhecem. E também eu me lembro, assim, o primeiro contato que eu tive com você, né, Eris? Uhum. Eu vou chamar de doutor hipnose? Como que você quer que eu te chame? Pode me chamar de Eris, fica à vontade. Eu adoro esse Tranquilamente. doutor hipnose. Então, eu me lembro, assim, o primeiro contato que eu tive, um relato seu, eu acho que é muito importante, ainda mais você como médico, Uhum. o relato que você deu sobre a questão de que quando você começou a trabalhar com a questão emocional através da hipnoterapia, Sim. apenas 20% dos seus pacientes são medicados hoje com a medicação convencional, né? Na verdade, não só, não pelo fato de 20% dos meus pacientes, não sei se dá exatamente essa porcentagem, mas porque grande parte dos meus pacientes hoje vem me procurar por causa da hipnoterapia também. Né? Então, quando o paciente já tem essa mentalidade de não querer usar medicação, de querer realmente melhorar, de estar engajado em melhorar através de uma forma diferente da convencional, que é a psicofarmacologia, os remédios e tudo mais, o paciente já vem com essa ideia, com essa queixa e tudo mais, então a gente já vai direto para a hipnoterapia. Né? Então, hoje, realmente, deve dar mais ou menos isso mesmo. 80% das pessoas que vêm procurar são realmente para tratar com a hipnoterapia. E, como você sabe, a hipnoterapia tem resultados fantásticos, né? Exatamente. E assim, o Eris, fala pra gente o que te levou. Não, primeiro, assim, o cenário, você também como profissional, eu acredito que você tenha muita busca para a questão da ansiedade, né? É algo muito crescente, Muito, não é isso? com Um quadro muito certeza, frequente. E com o que te certeza. levou, então, você como médico, que é muito importante um profissional da área médica, porque muitas vezes a gente, quando a gente fala, por exemplo, eu não sou médica, né? Eu sou terapeuta, Uhum, trabalho com programações neurolinguísticas, mas às vezes quando a gente fala para uma pessoa da hipnoterapia, muitas pessoas ainda têm ainda um certo tabu, uma certa resistência, como se isso fosse algo místico, né? E aí me fala na uhum. sua visão como profissional, o que você percebe de resultados e o que te levou de verdade a buscar essa ferramenta como apoio para tratar a ansiedade. Então, na verdade, minha história com a hipnose é uma história muito antiga. Porque há muitos anos atrás, eu lendo alguns livros de hipnose, meu pai também é psiquiatra,
Então, estava lendo alguns livros de hipnose, estava no colegial ainda. Comecei a estudar essa parte da saúde mental, da hipnose e tudo mais. E foi quando eu, conversando com meu pai, obviamente, né, porque eu era um adolescente, né, então, conversando com ele, eu optei por fazer a medicina, para fazer a psiquiatria, para fazer a hipnose. Porque eu não queria ser só uma pessoa que trabalhasse com a mente e ficasse nessa área e tudo mais. Naquela época não era divulgado e tudo mais. Eu queria me abranger todo o corpo humano, entender como funcionava a mente de outras formas que a medicina ensina, estudar a parte neurológica, estudar a parte, todas as partes que a medicina ensina, entender o corpo humano como um todo. E daí sim eu optei para ir para a psiquiatria e depois para a hipnoterapia, né? Então, minha paixão pela hipnose é muito antiga, porque quando eu olhei no livro que através da hipnose a gente conseguiria fazer uma anestesia geral, fazer uma anestesia local, até mesmo diminuir um sangramento numa cirurgia. Então eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, como assim? Como que é a nossa mente poderosa e como que ela comanda todo o nosso corpo, né? E aí foi a minha busca pela hipnose, pela hipnoterapia e tudo mais. Comecei com a hipnose ericksoniana, que não é a hipnose dessa escola que a gente é formado, é uma hipnose que ela é mais conversacional, ela dá, vamos dizer assim, é mais metafórica, né? Uhum. É uma hipnose muito bacana também, muito legal, para os pacientes que são visitantes é bem interessante, só que é mais demorada, né? Uhum. E a gente gosta, todo mundo hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, gosta de um negócio rápido, que é um tratamento rápido, que é resultado rápido, e você, assim como eu, a gente sabe que a hipnoterapia que a gente trabalha hoje, ela é mais eficaz, no sentido de ser mais rápida, ela vai mais direto ao ponto, precisa de mais engajamento? Precisa. Precisa de mais emoção? Talvez sim, mas ela vai mais direto ao ponto. E como a busca hoje em dia em relação à ansiedade é muito grande, talvez seja, eu acho que a busca maior de todas, acaba que a gente vê muito isso no consultório, tanto na parte psiquiátrica, quanto na parte da hipnoterapia. Daqui a pouco, se você quiser, eu posso falar um pouquinho da ansiedade, explicar a respeito e tudo mais. Eu acho que tá dando um pouquinho de interferência, eu não sei se é no seu fone, tá dando um pouquinho de chiado. Talvez se você quiser experimentar, tirar e ver se fica melhor. Porque tá... Não, o fone... Deixa eu ver, eu acho que assim tá melhor. Vê se fica melhor. Tá melhor. Uhum. Tá melhor? Uhum. Ótimo. Então tá bom. Bom, quer que eu continue falando a respeito da... um pouquinho, Eris, até para complementar isso que você está falando, né? A questão Ótimo. De que a gente pode ter anestesia em estado hipnótico e já no século passado, na verdade acho que 1800, não me lembro exatamente, na Índia teve um médico que fazia cirurgia, fez mais ou menos 400 cirurgias na época, usando só hipnose. E eu estava lendo sobre o relato desse médico, e ele teve, durante essas 400 operações, só com anestesia hipnótica, teve apenas 2 mortes. O resto tudo foi sem dor e teste. Então, realmente é eficaz e está tudo aqui na mente, né? Exatamente, com certeza. Situar as pessoas aí. Primeiro, deixa eu dar um oi aí para quem está chegando: Ricardo, Patrícia, Elane. Ai, que delícia ter vocês aqui. Bom, só para dar uma pincelada aí, o que acontece? Hoje, o que as pessoas percebem às vezes, eu vejo que muitas pessoas colocam muito a causa do estresse, da ansiedade, como uma causa externa. E não é uma causa externa. A gente pode ter um estímulo externo, mas ela vem de dentro. Então, a ansiedade, ela é muito ligada às emoções que estão armazenadas dentro de nós, uma emoção vivida em algum momento da sua história, que não foi trabalhada, e ela vai se juntando a outras emoções similares, formando dentro de você, fortalecendo uma crença, e isso vai fazendo com que você comece a se posicionar de forma bem ansiosa.
E quando a gente entra nesse ciclo da ansiedade, o que acontece é que a gente perde a conexão com a fonte divina. Então, a gente corta o elo de ligação. E o elo de ligação é aquele que nos faz criar. Criar abundância, prosperidade, criar amor. E quando a gente está no fluxo da ansiedade, quando a gente está na energia da ansiedade, a gente corta esse elo. Por isso que é muito importante trabalhar com isso, não é mesmo? Exatamente. Então, eu gostaria até de explicar um pouquinho de uma forma mais, vamos dizer, mais médica. Ótimo. Tá? Que eu costumo explicar para meus pacientes da seguinte forma. O nosso cérebro, ele é um cérebro pré-histórico. Tá? Então, é um cérebro antigo, ele vem evoluindo muito pouco da pré-história para cá. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de alerta. Só um minutinho, por favor. Eu também estou ouvindo aqui, ela está falando que está com ruído a sua fala. Parece que é só a fala, William, é só a fala dele que está com ruído, não é, William? Alguém mais está percebendo esse ruído também? Vamos ver. O Eris, está parecendo que tem... É como se você tivesse alguma outra coisa conectada com você ou tivesse algum dispositivo. Tem algum dispositivo? Na verdade não tem. Quer que eu saio e volto? Talvez seja melhor a visão médica aí de como que funciona a mente humana. Né? Ele está falando aí, ele vai acabar de explicar para a gente entender muito mais, assim, cientificamente, como que é esse processo. Então, pode dar continuidade aí, Eris. Ótimo. Deu certo? Tá melhor? Tá melhor. Ótimo. Então tá bom. Então, como eu estava falando, nosso cérebro é um cérebro pré-histórico. Então, ele evolui muito pouco da pré-história para cá. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de alerta. Tá? É um estado de alerta no qual o nosso... Coloca o fone. O fone, tá vendo? Vamos tentar com fone, não sei o que. Vamos tentar com fone, então. Não tem nenhum dispositivo aí com você ligado, né, Eris? Não. Vamos ver se fica bom. Caiu a conexão. Léo, André, Márcia, Jai, ótimo. Vocês estão ouvindo? Parece que congelou a sua conexão, Eris. Bom, vamos lá, então. Então, o nosso cérebro é primitivo, né? Vamos... Vocês estão me ouvindo? Ô, Eris, você está me ouvindo? Pronto, agora tô. Ah, tá. Uhum. Bom, é que tava conectando o fone aqui. Tá dando para me ouvir agora? Sim, ouvindo perfeitamente. Carol disse aí, tá perfeito. Ótimo. Então, vamos lá, falando. Beleza. Então, continuando. Então, a ansiedade é esse estado de alerta, né? No qual a nossa mente olha por tudo aquilo que a gente viveu, todos os pontos do que a gente viu, todas as cenas que a gente viu, as nossas experiências, tudo aquilo que a gente passou, que a gente ouviu, que a gente sentiu, que a gente viu, e define, por tudo isso que a gente passou, que é melhor deixar a gente mais em estado de alerta, entendendo que dessa forma, pelo ambiente que a gente vive, por ser um ambiente mais perigoso, talvez, um ambiente que, deixando a gente no estado de alerta, vai deixar a gente mais protegido, ela deixa a gente nesse estado de alerta. Mas o que é esse estado de alerta? Voltando lá para o homem pré-histórico. Pensa aquele homem pré-histórico quando ele sai para caçar. Esse homem pré-histórico, quando ele sai para caçar, vamos dizer que ele estava ali na floresta, dava de frente com uma fera. Naquele momento que ele estava de frente com uma fera, ativa uma parte do sistema nervoso, que é uma parte que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável pela nossa proteção. Então ele vai assumir um controle de luta, fuga ou congelamento. Principalmente luta ou fuga, mas também pode acontecer congelamento, tá? Luta ou fuga. Nesse estado de luta ou fuga, ele entende que ele está diante do perigo e que a gente precisa preparar o nosso corpo para lutar ou fugir, principalmente. Né? Congelar também, mas principalmente lutar ou fugir. Como que ele prepara o nosso corpo para lutar ou fugir? Aumenta a frequência cardíaca, para mandar o sangue para os músculos, para mandar hiperoxigenar o cérebro. Aumenta a frequência respiratória, para poder aumentar a quantidade de oxigênio no nosso sangue. A pessoa pode ter tremor, a pessoa pode ter alteração intestinal, boca seca, pupila dilata, porque você precisa absorver mais luz do ambiente, caso o ambiente esteja escuro.
a pressão aumenta. Ou seja, todos os sintomas, taquicardia, taquipneia, tremor, sudorese, boca seca, pupila dilata, todos esses sintomas, eu falei, são os mesmos sintomas de uma crise de pânico. São os mesmos sintomas de uma crise de ansiedade. Por que então? O que é a ansiedade? O que é uma crise de ansiedade? O que é uma crise de pânico? É exatamente a sua mente olhando. Dependendo de tudo que você viu durante toda a sua vida, ela olha e vai, por algum motivo, e é isso que a gente busca na hipnoterapia, por algum motivo ela entende que você está diante do perigo, você está diante da fera. Por mais que você não esteja diante do perigo, ela está entendendo que você está diante do perigo. Certo? Bom, mas como que a gente faz para tratar isso? Para fazer com que a nossa mente entenda que a gente não está diante do perigo. Né? Então, hoje eu trabalho com duas formas, através das medicações, só que qual a diferença do tratamento medicamentoso do tratamento com a hipnose, que é o que a gente gosta mais, né? O tratamento com a hipnose. Mas a diferença é que o tratamento medicamentoso a gente trata o sintoma. Então a gente vai lá e, vamos dizer assim, a gente abaixa essa ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Os resultados dela, como por exemplo a alteração de neurotransmissores, noradrenalina, serotonina e tudo mais. A gente regula essas alterações no nosso cérebro. Mas o motivo, a raiz, está lá. Então se a gente para de tratar o sintoma, a chance disso voltar é muito grande. Tá? A chance de todos os sintomas voltar. Com a hipnose, não. Com a hipnose, a gente busca lá atrás, a gente busca tratar lá atrás a raiz do problema. Para que a nossa mente possa olhar por tudo que a gente passou e entender, tá tudo certo agora. Agora eu entendi o que aconteceu. Já entendi, eu não preciso mais te deixar em estado de alerta, eu não preciso mais ficar te protegendo todo o tempo. Agora eu entendi que o ambiente que você vive não é um ambiente perigoso. Então tá tudo certo. O sistema nervoso autônomo simpático acalma, fica mais tranquilo e a gente consegue viver a vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Então é assim que eu acho interessante de entender a ansiedade. A gente falando aí, né, Eris, às vezes a pessoa até duvida que isso realmente seja possível. Eu atendi há pouco tempo uma pessoa e ela estava assim, numa crise de pânico mesmo. Ela estava ela estava tomando medicação e já tinha algum tempo e não estava conseguindo resultado efetivo para esse controle. Isso era algo assim, muito assustador para ela. E aí ela me procurou. E assim, é tão incrível que quando a gente faz, que a hipnoterapia são 3 sessões apenas, e o resultado realmente é muito eficaz. E o tanto que a pessoa realmente sai daquele quadro, porque ela acessa a emoção origem. E aí a gente ressignifica isso. Porque isso que a pessoa está manifestando hoje, como você relatou, ela tem muito a ver com uma emoção mesmo, que está guardadinha lá, que às vezes a gente não sabe conscientemente, mas ela está disponível para a gente acessar. E às vezes a gente pensa que essa reação, até química no corpo, como você disse, a gente pensa que é por causa de um fato que está acontecendo agora. Na verdade, o nosso cérebro aprende, né, como atuar diante desse fato, igual ele aprendeu a atuar em outras situações. E quando a gente mostra para ele que pode ser diferente, aí ele começa a fazer essa mudança em vários outros eventos da sua vida. E não só numa questão específica da ansiedade, mas eleva o padrão energético, a gente consegue medir as emoções em frequências hertz. Então, quanto mais você trata essa emoção origem, mais você eleva seu padrão energético e mais fluidez você tem na vida. É assim? Sim, tudo é energia, né, Ira? Então, não tem jeito de não melhorar essa energia tratando nessas emoções. E, Eris, fala aí pra gente, dentro da sua experiência, o que você percebe, assim, porque as pessoas procuram, né, normalmente, o seu tratamento, sendo médico ou através da hipnose, procuram normalmente registrando um fato específico que aconteceu na vida e associando essa emoção a esse fato, não é isso? Ela traz como se fosse isso, certo? Na grande maioria das vezes, sim. Claro que tem os casos que o paciente chega e fala, sinto isso, eu não sei de onde veio, tenho nem noção por que eu sinto isso. Acontece. Mas normalmente
a gente tem uma tendência em sempre ficar procurando motivos pelos quais a gente tem sentimentos e atitudes. Então, se a gente tem um sentimento que é negativo, se a gente tem uma atitude que não é uma atitude legal, que a gente não gostaria de estar tendo, mas mesmo assim a gente continua tendo aquela atitude, a gente fica procurando motivos, né, o que a gente chama de racionalização. A gente fica procurando motivos por que a gente tem isso. Ah, mas eu devo ter isso porque eu devo ficar nervosa porque meu marido me irrita. Ah, ele me irrita demais. Eu fico ansiosa porque no meu trabalho está acontecendo isso, isso, isso. Ah, porque meu chefe é aquilo. Ah, porque minha condição financeira é aquilo. Então, sempre a pessoa está procurando motivos pelos quais ela tem sentimentos e atitudes. O grande problema, Ieda, a gente sabe que não é um motivo real. Né? O motivo real, na grande maioria das vezes, vamos falar assim, 99% das vezes, está lá atrás. Está lá, às vezes, na infância da pessoa, está lá, às vezes, na gestação dela, que foi uma gestação difícil, que ela aprendeu a ter sentimentos negativos. E como você falou, a gente pode ter acesso a essas memórias que a pessoa teve, que a pessoa aprendeu a ter sentimentos negativos. De duas formas, ou através dos sonhos, ou através da hipnose. O problema é que através dos sonhos a gente não consegue ressignificar isso. Através da hipnose a gente consegue realmente ressignificar e fazer com que a nossa mente olhe para essas memórias de uma forma diferente, né? De uma forma mais leve, mais calma, entendendo o que aconteceu, não precisando trazer para o presente esses sentimentos que a gente aprendeu lá atrás. A Carol está perguntando aí para a gente, né? Seria como aprender a administrar o autocontrole. É uma forma de aprender, Carol, porém, não é uma coisa que você faz conscientemente. Porque, olha assim, ó, igual o Eris explicou aí pra gente. A nossa mente consciente, a nossa mente é dividida em 3 partes, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente tem uma função, que é essa que o Eris falou, que é de explicar tudo o que nos acontece. Para tudo que nos acontece, a gente tem que explicar, dar uma justificativa, a gente traz para o racional. Essa é a função específica da mente consciente. Mas ela toma muitas decisões e muito frequentemente erradas. Por quê? Aquilo que a gente quer mesmo mudar, igual a gente fala do caso do fumante. O fumante, ele sabe que o cigarro faz mal. Ou seja, conscientemente, ele tem consciência de que faz mal. Mas só o fato dele ter consciência não ajuda ele a mudar. Então não adianta você falar assim, eu vou ter autocontrole. Existem técnicas que a gente pode usar no dia a dia que nos apoia a controlar quimicamente essa reação que o Eris falou. Ou seja, quando eu volto para o processo de respiração, que ontem nós tivemos aí, o Nilson está nos assistindo, que ele é terapeuta do Renascimento, um grande profissional. Ontem na nossa live, ele falou muito dessa importância do respirar, a respiração profunda e soltando bem devagar o ar de forma natural. O processo de respirar traz uma normalidade, traz uma diminuição desses efeitos colaterais intensos, não é isso, Eris? Se eu tiver errado... Exatamente. Não, é exatamente isso. Porque, na verdade, é legal a gente entender que tudo aquilo que a gente sente, seja positivo ou negativo, a gente tem sintomas e esses sintomas estão atrelados com os sentimentos. Então, são âncoras. Quando a gente fica nervoso, a gente aumenta a frequência respiratória, como eu falei, aumenta a frequência cardíaca. Então, se de alguma forma a gente consegue diminuir essa âncora, automaticamente também melhora a parte emocional. Eu costumo ensinar muito meus pacientes, eu acho muito bacana. Quando eu trabalho em unidades de emergência, em hospitais, eu tiro pacientes de crise de ansiedade com hipnose. Como que é essa hipnose? É uma hipnose, porque a pessoa entra no estado de atenção focada, mas não é nada que você não possa fazer em casa. É simplesmente essa respiração que você falou, mas eu costumo falar para os pacientes inspirarem tranquilidade, visualizando essa tranquilidade mesmo, visualizando essa tranquilidade com uma cor, talvez uma cor mais clara, uma cor mais leve, talvez com uma temperatura mais refrescante, mais fria ou mais quente, não importa. O jeito que for bom para você, que tá nos assistindo. Inspira tranquilidade, visualize essa tranquilidade passando pelas suas vias aéreas, enchendo seus pulmões, passando por todo o seu corpo. E quando você expirar, visualiza você expirando tensão. Seja uma cor mais escura, uma cor mais pesada, talvez uma temperatura diferente.
Visualiza toda essa toxina de tensão indo embora do seu corpo. Isso pode ser por causa de uma ansiedade, então você visualiza essa ansiedade indo embora, você inspira tranquilidade, expira a ansiedade. Pode ser uma raiva, pode ser qualquer sentimento ruim que você está tendo. Você pode inspirar a tranquilidade e expirar o sentimento ruim, essa toxina de sentimento ruim. Fala, mas é uma coisa boa, você fica imaginando, realmente, você imagina uma coisa, e como a gente sabe, o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. A gente imagina uma coisa, e o nosso cérebro e o nosso corpo começam a funcionar para isso acontecer, e é muito eficaz, funciona muito. Eu não tive a oportunidade de assistir a live de ontem, mas tenho certeza que ele falou ainda com mais autoridade do que eu, porque o terapeuta do renascimento sabe muito a respeito da respiração, e a respiração é muito fantástica, dá para sair de crise de pânico, dá para sair de crise de ansiedade, dá para melhorar o estado emocional no dia a dia, simplesmente fazendo isso, inspirando aquilo que você quer inspirar. Se quiser inspirar alegria, leveza, visualize isso, dá uma cor, dá uma temperatura, que seja bom para você. Pode ser que não seja bom para mim, a sua cor, não tem importância, é a sua cor, é a sua temperatura. É você que está fazendo a sua respiração. E é muito eficaz, é muito bacana. Eu ensino bastante meus pacientes a fazer isso. Eris, assim, você está falando aí, né, da gente trabalhar esse poder de visualização, da imaginação. Muitas pessoas acreditam que não tem essa capacidade. Lembrar que todos nós somos dotados, nós seres humanos somos dotados da capacidade de imaginação. Muitas vezes nós não utilizamos. É igual o poder da intuição. Isso é uma faculdade mental que nós temos. Alguns estimulam, outros não. Se a gente for olhar na história aí, as pessoas bem-sucedidas, principalmente pessoas que se destacam, por exemplo, na área dos esportes, ou pessoas que precisam enfrentar um público na plateia, o que elas fazem é exatamente isso. É trabalhar o poder da imaginação, da visualização. Quando você cria dentro de você, porque tudo que plasma no mundo físico, tudo que acontece, primeiro acontece duas vezes. Primeiro acontece dentro de nós e depois vai para o mundo físico. É igual, por exemplo, o caso da energia elétrica. Hoje, para nós, é super natural ter a luz, a energia, mas não tínhamos. Em algum momento, uma pessoa foi lá e imaginou isso dentro de si, isso ia acontecer. Não existia. E a partir dessa centelha criada, foi então que ele conseguiu recursos internos para materializar. Então, tudo que a gente quer, igual, por exemplo, eu uso muita técnica em consultório ou no treinamento, eu uso muita técnica, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de falar em público. Tem uma técnica simples, valiosíssima que eu utilizo, que, nossa, a pessoa... Eu atendi anteontem uma pessoa, assim, que tinha dificuldade até de posicionar com mais de uma pessoa, não é nem numa plateia. E aí, eu coloquei essa pessoa no processo dela buscar dentro de si um momento que ela conseguiu falar em público. Primeiro ela busca essa imagem, porque está tudo guardado dentro de nós. Então a pessoa faz, não tem nenhum momento. Quando ela fecha os olhos e entra no processo aí da hipnose, ela vai lá e busca essa memória. Está acessível, está disponível. E aí busca, então ela traz aquela força. E agora a gente faz uma projeção do futuro, levando essa pessoa para essa lá na frente. Ela se vendo numa situação onde ela está usando esse recurso. E ela cria-se mentalmente. Quando ela vai fazer isso no real, se torna muito mais fácil. É assim que os atletas fazem. Né? Os atletas usam... Até em Karate Kid, eu acho ótimo, assim, quando a pessoa... O cara lá, né, o garoto vai lá para fazer a participar lá da luta, e aí, de repente, o que faz ele conseguir dar aquele golpe? É que ele acessa essa memória, ele criou essa memória, ele treinou várias vezes, e no momento que ele precisa de usar, ele traz de novo, através de uma respiração, de uma âncora, ele tem aquilo registrado e aquilo fica possível. Então, ele só revive a cena. É muito mais fácil de acontecer. Isso pode ser usado também no caso da ansiedade, né? Claro, com certeza. O processo de âncora é uma coisa que eu gosto bastante, na verdade. A gente poder estar ancorando isso. Eu uso não só
para ansiedade, para outros sintomas, qualquer outro sintoma negativo, mas também uso muito na parte de aumento de performance, aumento de concentração, aumento de performance esportiva. Já trabalhei bastante com atletas, tanto de, principalmente de lutas, na verdade. E esses atletas, eles fazendo essa visualização, eles visualizando eles na luta, visualizando às vezes mesmo tomando a pancada, mas não abalando eles, porque o que mais abala um atleta quando ele está ali numa luta, está ali no ringue ou no octógono, no tatame, é a parte emocional. Se ele tiver com a parte emocional dele abalada, tudo vai por água abaixo. E daí, a partir do momento que a gente consegue ancorar isso, então, foi exatamente o que você falou. A gente faz, através do trânsito, a gente leva ele, não precisa, no caso, às vezes numa luta, às vezes não foi uma coisa que o paciente viveu, mas é uma coisa que ele quer viver. Então a gente faz uma visualização, exatamente, como você falou, sem pegar ainda aqueles recursos que ele tem no passado, mas a gente faz essa visualização e começa a adicionar recursos na visualização. Quer que você imagine isso, você é assim, você assado, acontece isso, acontece aquilo, e a pessoa vai visualizando, e vai sentindo, e vai absorvendo, e depois no final de tudo, quando isso está muito forte, a gente ancora. Nossa, E essa âncora é quando é o que ele vai usar. E é muito bacana, é muito legal. E pode ser usado em tudo, como você falou, num estado de estresse, ansiedade, que a pessoa está ali ansiosa porque ela vai ter que falar em público, ou ela vai estar ansiosa porque ela vai ter que vai passar por uma entrevista de emprego. Então, e essa âncora pode ser uma âncora que a gente, muitas vezes eu chamo de âncora de segurança, que é essa âncora que dá segurança para ela, que foi feita em hipnose, pode deixar a pessoa em um estado muito tranquilo, de segurança, de bem-estar, se sentindo confiante e melhorar muito a performance dela no dia a dia dela. Então é muito bacana mesmo. Você está falando aí, é interessante porque o nosso cérebro, quanto mais sentidos você utiliza, mais tem um poder de transformação interna. Então, por exemplo, até mesmo quando Jesus Cristo falava da fé, essa fé, na verdade, o que significa isso? A fé é você acreditar em algo que ainda não existe, correto? Ou seja, ele já está falando de usar o poder da imaginação. E para que isso funcione, não adianta você falar se eu acredito. Você precisa criar essa cena dentro de você usando o máximo de sentidos. O visual, ver com os olhos da mente, ouvir, você ter as percepções de som dentro dessa imagem, você ter as sensações, todas as sensações, estímulos de cores, tudo isso ajuda que o nosso cérebro entenda como uma verdade. A mente subconsciente, quanto mais metafórico, quanto mais lúdico, quanto menos racional, mais ela vai absorver, ela vai aceitar aquilo. Então, tem um exercício que eu faço muito legal, sabe, Eris? Até fiz ontem com uma cliente minha, virtual. Como que é? Eu faço muito para pessoas que têm cólica menstrual. Nossa, o resultado é de 80% a 100%. É incrível. E é uma vez. E aí, a gente trabalha com essas modalidades. Que até mesmo para a gente sentir uma dor, como uma cólica, teve algum momento na vida que eu não tinha essa cólica, mesmo estando menstruada. Tem algum momento. E para que eu não tenha essa cólica, é porque eu ativei partes do meu cérebro que me fez estar protegida daquela dor. Em outros momentos, eu usei alguns recursos, que seria aí visual, sinestésico, auditivo, e aí o cérebro é programado para repetir esse quadro. Quando a gente acessa essa memória do momento em que não tinha, comparando com o momento que a gente tem, e consegue descobrir quais são essas modalidades que o cérebro utilizou para poder ter essa cólica, e a gente ajusta, a gente faz um reajuste. E levando isso para o futuro, a pessoa simplesmente não tem cólica. É incrível. Todas as pessoas que já atendi até hoje, todas tiveram a melhora de pelo menos 80%. Então, isso é o poder que nós temos dentro de nós. Então, se funciona para uma cólica fortíssima, como que não vai funcionar para uma ansiedade que nada mais é um pensamento repetido que você tem de uma mesma coisa? E aí, Eris, você também, como todos nós, somos brasileiros, estamos aí sofrendo
as pressões da quarentena aí, não é mesmo? Uhum. E atualmente tem emoções ligadas a isso, não é? Sim, com certeza. Você Eu falou tenho de visto bastante. pode falar. Isso, eu tenho visto bastante, porque ainda os atendimentos psiquiátricos continuam, né? E tem que continuar. Porque, principalmente agora, na verdade, né? Porque pacientes que antes estavam estáveis já não estão tão estáveis. Pacientes que não eram pacientes começaram a ser pacientes por causa dessa ansiedade, dessa insegurança, desse período que a gente está passando, que é um período turbulento, medo, muito medo. E as pessoas têm que saber focar essa energia delas, porque é positivo. Porque se a pessoa ficar dentro de casa, absorvendo, sendo bombardeado com informação negativa, não tem mente que aguenta. Lembra que eu falei? A nossa mente, o objetivo dela é olhar tudo que a gente já viveu durante toda a nossa vida e definir quem que a gente vai ser. Olha tudo que a gente já viveu, se ela acha que a gente passou por momentos de ansiedade, momentos que a gente teve que ficar em estado de alerta, é melhor deixar a gente mais em estado de alerta. E todas essas informações negativas que a gente fica, se a gente fica em casa absorvendo, liga a TV, fica vendo jornal, que só passa informação negativa, só passa coisa ruim, pega o WhatsApp, começa a ver um monte de informação ruim, um bombardeio de coisas negativas, isso também fortalece a ideia para a nossa mente de que é melhor deixar a gente mais em estado de alerta, porque a gente está vivendo um período de perigo, um período de crise. Você está mostrando isso somente. A tendência é que, lógico, para nos proteger, nossa mente nos deixar mais em estado de alerta. Então, uma das coisas, poder dar uma dica para as pessoas que estão dentro de casa, que estão ficando ansiosas, não estão dando conta de tudo isso que está acontecendo, uma das dicas é exatamente essa. Tirar um horário do dia, aliás, somente um horário do dia. Se você realmente quiser ficar a par de tudo que está acontecendo, mas tira só um horário do dia para você ler as notícias, para você ver, saiba qual jornal que você vai ver, porque tem jornal que foca só no que é negativo, tem jornal que foca no que é negativo, mas também foca no que é positivo. E tem pessoas se curando também, tem pessoas melhorando, tem idosos melhorando. Então tem que saber dosar isso. Então, tirar apenas um horário do dia para poder se informar, para estar a par do que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo no mundo. Ter uma rotina é extremamente importante. Se você tem uma forma de fazer home office, tire um tempo, tenha o teu tempo, da mesma forma que você tira no trabalho. E muita gente, e é muito interessante isso, que a gente está falando a respeito da âncora, tem gente que se ficar com roupa de casa não funciona, fica procrastinando, deita no sofá. Então, uma das coisas, até o nosso corpo, a forma como a gente se veste também é uma âncora. Então, se você não está procrastinando no trabalho, você não procrastinar, coloca a roupa do trabalho, tira o tempo que você tirar no trabalho, do mesmo tempo, mesmo horário, os mesmos intervalos de descanso, da mesma forma, com roupa de trabalho, dentro de casa, tem o teu canto, teu lugarzinho, trabalhe da forma como você trabalhar, se tiver forma de fazer home office. Se não tiver, daí é diferente. Né? Então, a rotina, ela é muito importante. A pessoa tem uma rotina, ela tem um horário de acordar, um horário de descanso, um horário de deitar, um horário do lanche, um horário do almoço, tudo certinho. Que isso favorece com que a pessoa tenha saúde mental. Inclusive, dentro das rotinas aí, Eris, tem uma rotina que eu gosto muito, eu aprendi até com um sobrevivente eu estava lendo a história de um sobrevivente do campo de concentração, e ele falando que uma das coisas que ele usa, que é muito importante também para a saúde mental, é a gente adotar o hábito de escrever. Escrever, inclusive, como se estivesse fazendo um diário do que está acontecendo dentro desse cenário. Ninguém precisa de uma técnica muito boa. Não precisa ser algo que você vai publicar. Mas você vai lá e escreve como eu estou me sentindo hoje. E isso possibilita, primeiro, de você descarregar essa emoção. Exatamente. Porque o ato de escrever, ele tem uma ligação, né, com o nosso cérebro. Então, descarrega aquela emoção, você toma consciência, sente mais aliviado. E aí, você consegue, inclusive, ter uma noite melhor para dormir quando você faz isso, quando você entrega isso. É como se você tirasse tudo que está pesando aqui e desse uma aliviada. Faz sentido? Isso. Eu tenho colegas, inclusive, que
hoje a gente está numa era que é tudo muito moderno, né? Tenho conhecidos que escrevem, mas conheço muita gente que tem um perfil no WhatsApp só para receber as próprias mensagens de áudio. Olha só que interessante. Uhum. A pessoa tá ansiosa, tá nervosa, ela não precisa descarregar em cima dos outros. Ela pega o celular e manda um áudio para ela mesma. Mas ela manda um áudio, descarrega, fala. Ela nem ouve os áudios depois. Que legal. Porque se ela for ouvir, é pior. Mas da mesma forma que a pessoa que sente para escrever, na grande maioria das vezes ela não vai ler depois o que ela escreveu. Uhum. Mas ela coloca pra fora. E o áudio é muito bacana. Nossa, o áudio é muito legal. As pessoas mandam áudios grandes, colocam pra fora, expõem isso. E realmente toda essa energia que ela tava ali fervendo dentro dela, tava borbulhando, colocou pra fora. Acabou o áudio, a pessoa tá se sentindo muito melhor. Então é uma ótima técnica essa dica também. é fantástica, sabe? Porque é uma terapia gratuita, né, que você faz. Por exemplo, pessoas que me procuram na sessão, né, tanto virtual quanto presencial, e a pessoa, ela quer falar. Então, é natural que nós, como profissionais da mente, nós permitimos que a pessoa se expresse, né? 80% do tempo é a pessoa quem fala. E só dela falar, ela já esvazia, já toma consciência. Então, essa dica é maravilhosa. Vou ter que dar muito bacana para os meus clientes também, para eles começarem a fazer isso, que aí faça, vai ver a melhora. É muito bom. Eu mesmo faço. E é muito, muito bom. Vale Agora, muito a a minha pena. dica que eu quero dar aqui, que é muito importante, para alguns de vocês aí pode ser bobagem, mas como nós falamos aqui, nós sabemos o poder que tem a hipnose, nós sabemos o poder da imaginação. Então, tanto eu quanto o doutor hipnose aí, conhecemos esse benefício. E é o seguinte, é comum, em alguns momentos eu me pego com medo. E o medo, gente, é algo físico. O medo, você sente ele, porque tem reações no corpo. O coração acelera, às vezes aperta o coração, né? A gente às vezes pode, os músculos se contraírem, tem maior tensão. E quando vem eu presto atenção no sentimento. É isso que nós precisamos aprender. Se você quer mudar alguma emoção, primeiro tomar consciência da emoção. Percebe isso no corpo, percebe de que forma que chega, tenta dar uma forma para esse sentimento, dar uma cor para esse sentimento. Quando veio o sentimento, não julga, não critica, não censura, porque é uma parte sua que está querendo se expressar. Quando você julga, você critica, você condena ou você ignora, você está dando mais força para isso. Então, a dica que eu quero te dar, na hora que vê isso, toma consciência, se possível, fecha os olhos. Se não for possível, toma consciência, mas respira fundo, sente e você vai simplesmente dizer para você: eu te acolho, eu te aceito, eu te vejo, tá tudo bem. Eu escolho me acolher. Eu escolho agir com amorosidade comigo. E só preste atenção nisso. Essa fração de segundo, essa emoção se vai, como se fosse uma nuvem no céu. Isso é muito poderoso. Muito bacana. Eu já dessa forma nunca tinha visto, eu achei bem legal. Eu já tinha visto da seguinte forma: a pessoa realmente identificar o problema, o sentimento, dar um formato, às vezes um redondo, às vezes é quadrado, às vezes é triangular, às vezes é pontudo, né? Dar uma cor para aquilo. E realmente ela ter esse sentimento de obrigado. Eu entendo que você está tentando falar comigo, obrigado por demonstrar isso, mas tá tudo bem, já está sendo resolvido, e isso e aquilo. Né? E como a gente está falando isso em relação ao formato e tudo mais, uma das técnicas também é fazer essa visualização de você dar uma cor para esse sentimento. Então você visualiza aquilo, tem uma cor, tem assim, como se fosse uma coisa vermelha no meu peito, ou uma azul, sei lá o que seja. E você visualizar como se fosse um balde com essa cor, e visualiza todo esse sentimento seu ali naquele balde com essa cor, e aos poucos você vai jogando tinta branca. E essa cor vai diluindo, até ficar totalmente branco, totalmente claro, totalmente transparente. Eris, vamos aproveitar então, a gente fazer uma experiência com quem está aí nos ouvindo, que eu gosto muito do sentir, que às vezes a gente fala, a pessoa não tem oportunidade de experimentar. Você gostaria de conduzir isso aí com quem está nos assistindo?
Pode ser, claro, sem problema nenhum. Então vamos lá, nós vamos sentar Vamos aqui lá. e a gente fechar os olhos um pouquinho, né? Isso, por favor, todo mundo feche os olhos. Isso. Enquanto você fecha os olhos, eu quero que você inspire tranquilidade, expire tensão. Ache um lugar que fique confortável, seguro para você aí na sua casa. Isso. Muito bem. Inspirando tranquilidade, expirando tensão. Isso. Quero que você dê uma cor para essa tranquilidade. Talvez essa tranquilidade tenha uma cor mais clara, talvez uma cor mais leve. Eu quero que você dê uma cor para essa tranquilidade. Eu quero que você visualize essa tranquilidade entrando pelo seu nariz, passando pelos seus pulmões e passando por todo o seu corpo. Isso, muito bem. Eu quero que você perceba que cada vez que você inspira essa tranquilidade, ela passa por todo o seu corpo, todas as células do seu corpo, carregando toda a toxina de tensão, toda a toxina de ansiedade, de mal-estar, todo aquele sentimento negativo que está aí te incomodando nesse momento. Você carrega tudo isso para fora, toda essa toxina para fora, você expira tudo isso. Isso, muito bom. Muito bem. Eu quero agora gostaria que você visualizasse esse sentimento que está te incomodando. Talvez ansiedade, talvez tristeza. Todo esse sentimento ruim que tem te incomodado nesses dias de quarentena, de ficar trancado dentro de casa, talvez de não conseguir trabalhar. Isso. Eu quero que você visualize, dê uma cor para esse sentimento. Talvez seja uma cor azul, talvez uma cor escura, marrom, vermelho, não importa, é a sua cor, é o seu sentimento, você pode fazer com que ele tenha a cor que você quiser. Isso, muito bem. E eu quero que você visualize essa cor, esse sentimento, como se fosse uma tinta num balde. Todo esse sentimento nesse balde, como se fosse uma tinta. E eu quero que você escolha agora uma cor de leveza, de paz, de bem-estar, de alegria, de domínio próprio. Essa energia positiva que vibra dentro de você, eu quero que você escolha essa cor. E dentro desse balde que está essa cor negativa, essa cor ruim, que te incomoda, que te atrapalha, eu quero que você comece a colocar aos poucos essa cor positiva, essa cor boa, de bem-estar. Eu quero que você vá adicionando essa cor. E vai mexendo. Eu quero que você vai percebendo que toda aquela cor negativa ela vai se diluindo. Aquela cor ruim, cor pesada, aquela cor que te atrapalha no seu dia a dia, que está te atrapalhando nesse período de quarentena, talvez esteja tirando o controle da sua vida, o controle das suas emoções. E você vai adicionando essa cor positiva nesse balde, e aquela cor ruim vai dissolvendo, vai diluindo, vai diminuindo, e a força dela vai ficando cada vez mais fraca. Ela vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fraca. Muito bem. Vai diluindo. E eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. Para cada número que eu falar, essa cor vai ficando cada vez mais fraca, até o ponto dela perder totalmente a força dela. 10, cada vez mais fraca. 9, 8. E quanto mais eu vou diminuindo esses números, mais essa força vai diminuindo, melhor você vai se sentindo. 7, mais seguro, protegido, em paz. 6, sentindo cada vez melhor, sentindo cada vez mais calmo, cada vez mais calma. 5, sentindo cada vez mais em paz. Percebendo que essa cor que você está adicionando, essa cor positiva, ela começa a tomar conta agora, ela começa a sobressair, ela começa a ficar mais forte, essa cor positiva, que te traz leveza, que tem um símbolo positivo e bom para você, de bem-estar, de alegria, ser bem aceito, ser amado,
ser querido, ser merecedor ou merecedora. 4, 3, e cada vez mais essa cor positiva vai ficando mais forte nesse balde. Você vai perceber que esses sentimentos positivos começam a fazer parte de quem você é, sem você precisar fazer força nenhuma para isso. 3, 2, e o próximo nunca falar, eu quero que você perceba todo esse sentimento positivo, toda essa cor positiva, fazendo parte de você, fazendo parte do seu corpo, fazendo parte da sua respiração, fazendo parte de quem você é, e você transborda isso. Você transborda isso para você, para as pessoas que estão ao teu redor. Todo sentimento positivo de alegria, de paz, tranquilidade, de leveza, de bem-estar, de segurança, de domínio próprio, de ser amado, de ser querido, de ser merecedor. Todo sentimento faz parte do seu dia a partir de agora, faz parte do seu dia a dia. E sempre que você quiser, você pode continuar inspirando esse sentimento, trazendo esse sentimento para o seu dia a dia, se sentindo cada vez melhor com esse sentimento. Muito bem. E agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Quando eu chegar no 5, quero que você abra os seus olhos, percebendo como esse sentimento faz parte de você, como esse sentimento está fazendo parte da sua respiração, como você pode sentir isso no seu corpo. Talvez você sinta isso em uma determinada parte do seu corpo, talvez você queira dar um formato para ele, talvez você sinta isso mais no abdômen, talvez você sinta isso mais no seu peito, talvez você tenha um formato. Dê o formato que você quiser. O que você faz em hipnose está sempre certo. Tudo está certo. Não existe nada de errado nesse estado que você está agora que você possa fazer. Muito bem, se sentindo cada vez melhor, se sentindo energizado, trazendo com você todo o sentimento positivo. 2, se sentindo cada vez melhor, deixando todo aquele sentimento negativo para trás, fazendo parte do seu passado. 3, sentindo cada vez melhor, sentindo ótimo, se sentindo seguro, em paz, calma. 4, sentindo ainda melhor. Próximo que eu falar, você vai poder abrir seus olhos, sentindo bem, sentindo ótimo, sentindo fantástica. 5, pode abrir seus olhos. Muito bem, muito bem. Bom, é uma forma simples, né, Ieda? É uma forma assim, bem básica, só para as pessoas sentirem um pouquinho do que é esse estado de atenção focada, o que é esse estado de bem-estar e como que a gente pode trabalhar com isso no nosso dia a dia. Bem legal. Pois é, comenta aí quem participou do exercício, comenta qual foi a emoção que experimentou, que sentiu, se tem alguma dúvida, se percebeu essa diferença. E lembrando que tudo isso que nós vivemos é um processo de hipnose. E isso. Às vezes as pessoas perguntam, né? Porque a hipnose é uma das ferramentas que a gente usa na hipnoterapia, né, Elis? Na verdade, isso. O que a gente faz aqui é uma experiência de hipnose. Quando a gente faz uma hipnose clínica em consultório, o que a gente faz é usar uma das ferramentas, a hipnose. Nós usamos muitas outras ferramentas que seriam de harmonização interna, de ressignificação. Fazemos trabalho de terapia do perdão, que é fantástico para o processo de... Muito bacana, com certeza. Então, respondendo a pergunta que sempre me fazem, como que funciona? Né? Normalmente, a gente faz 3 sessões, a gente prepara primeiro, explica o processo, coloca a pessoa para experimentar a técnica, investiga, faz uma anamnese, descobrindo exatamente qual que é a queixa, o que a pessoa traz, de fato, que ela quer trabalhar. E depois, no segundo momento, a gente faz uma imersão mais profunda, onde a gente vai identificar, apoiar com que a pessoa acesse esse estado, acesse essa emoção origem e ressignifique todas essas emoções, trabalhando a terapia do perdão. Aí é um processo que dura mais ou menos umas 3 horas, né? Depende de cada caso. E depois de 30 dias, a gente faz um retorno, fazendo um selamento disso, fazendo uma solidificação disso e também acessando o estado mais elevado de consciência, onde a gente consegue experimentar e ativar o poder de autocura, de intuição, de respostas intuitivas. Então, são 3 sessões fantásticas que mudam para vários casos, não só a ansiedade, mas
síndrome do pânico, como também obesidade, algum vício, ou dificuldade de falar em público, dificuldade de se relacionar, rejeição, autoconfiança, tudo isso é tratado na hipnose. Não é isso? Ótimo, é isso mesmo, muito bom. Pessoal, pelo que eu tô vendo, o pessoal gostou bastante. Acho que teve uma pessoa que, O Peter tá falando que tá com na verdade, dificuldade, né? tem dificuldade de concentração. A hipnose, ela não Só necessita de concentração. rapidinho, só para te falar. Olha, porque o nosso tempo está terminando, eu não sei se ele vai Ah, conseguir verdade. responder. Aí, se ele não Muita conseguir importância. responder, vocês podem chamar inbox, porque senão interrompe aqui. E aí, o Isso. Eris, se quiser deixar sua Qualquer. mensagem final, seu contato, Eris, também. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado a todo mundo que esteve presente e acompanhando essa live. Muito obrigado, Ieda, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do nosso dia a dia, um pouquinho da hipnoterapia, do tratamento com a hipnose. Foi muito gostoso, muito bacana, valeu muito a pena. Parabéns pelo teu trabalho, pelas postagens, pelas lives e precisando, estou à disposição. Então, quero agradecer muito sua contribuição aqui, foi valiosa, enriqueceu muito, eu tenho certeza que isso apoiou muitas pessoas que estão nos assistindo. É uma honra tê-lo conosco e podemos nos encontrar novamente. Então, com certeza, de algum apoio aí, pode procurar, doutor com certeza. ou Doutor Hipnose no Instagram. Então, está terminando o Instagram do Doutor Hipnose está à disposição. Vai ficar gravado aí, disponível 24 horas, quem quiser assistir, fazer o exercício de novo. Tá bom? Então, gratidão. Combinado.